Olha só, vamos falar do debate. O debate que aconteceu ontem na Band, na Bandeirantes, aqui em Belo Horizonte, reuniu 7 candidatos postulantes aí à Prefeitura de Belo Horizonte. E quem vai analisar é ele, Paulo Leite, que já está aqui com a gente. Paulão, o que você pode falar já de início? O que você achou desse debate? Foi um debate que ajudou a população a tirar dúvidas sobre os candidatos ou ainda é cedo? O formato é ruim, né, João? Eu falei isso na primeira edição, volto a repetir. O formato, e isso não é responsabilidade da Bandeirantes, não. É o formato isso clássico é o de gesso, debate, né? É o gesso que a legislação impõe à formulação de debates. Eu, há muito tempo, sou crítico dessa legislação que cria uma falsa isonomia de tempos, como se a isonomia fosse garantidora de conteúdo. Tem gente que com 30 segundos fala muito mais coisa do que outros com 4 minutos e meio. Então, quando você cria uma falsa noção de isonomia, você não está favorecendo o debate. Você está criando um gesso que é desnecessário. E eu sou crítico, isso há muito tempo, já falei isso. Eu fui, durante muito tempo, o mediador dos debates da Bandeirantes, inclusive. E lá já criticava isso, dizendo que esse gesso não traduz em nada a necessidade que a gente tem de ver proposta, ideia ou coisa parecida. Tirando o formato, vamos tirar o formato e vamos dar uma analisada no que fizeram os candidatos no debate de ontem. Eu acho que ontem, se você tiver que ressaltar a participação dos candidatos que lá estavam, você tem Duda Salabert e Gabriel Azevedo como aqueles que melhor souberam trabalhar a televisão. Os dois souberam de maneira mais clara aproveitar o tempo do debate e manifestar-se com conteúdo, com forma, com expressão. Há um polimento na figura de Bruno Engler. Ele está sendo polido para o tratamento do debate. E ontem ele mostrou-se polido e soube aproveitar essa polidez também. Então, o Bruno também soube aproveitar. Quem eu acho que não estava preparado para o debate de maneira adequada foi o candidato Mauro Tramonte, que perdeu a chance de utilizar de um veículo que ele domina como ninguém, que é a televisão. E aí ficou um pouco perdido nessa coisa de observar, de se aproveitar do debate num ambiente que é ambiente dele. A televisão é ambiente do Mauro. O Mauro é um bicho de televisão, um baita profissional, e não soube aproveitar-se daquele debate do conteúdo. Achei o prefeito Fuad Noman na defensiva, e é natural que ele estivesse na defensiva, porque ele era o patinho do parque de diversão. Todo mundo queria dar um tirinho no prefeito, porque é o candidato à reeleição, é o que tem mais telhado de vidro para ser jogado pedra. Ele utilizou falou que era uma árvore cheia de mangas. Todo mundo quer jogar pedra para tirar a manga do pé. E isso é normal e é natural que seja. O prefeito vai conviver durante a campanha, porque é um candidato à reeleição, ele vai conviver com isso. Quem sobrou para a gente analisar? Rogério Correia. Rogério Correia foi muito mal. O candidato do PT ontem aproveitou muito mal o tempo, a forma e o conteúdo. E Carlos Viana, do Podemos, que a gente ainda não falou, que também não soube se aproveitar da melhor arma que tem, que é um comunicador. Então, o primeiro debate trouxe, e isso é uma avaliação sem nenhuma grande preocupação de fazê-lo, como os que melhor aproveitaram. Gabriel Azevedo, do MDB, e Duda Salabert, do PDT, que melhor se aproveitaram daquele debate. Bruno Engler, que soube vender uma imagem de mais moderação. Bruno é identificado como um candidato de extrema-direita. E ele soube ontem vender uma imagem de mais moderação, de melhor aproveitamento. Que, na minha opinião, Paulo, a gente já até conversou sobre isso na redação, é uma boa estratégia. Uma excelente estratégia. Porque nesse momento ele precisa do voto dos indecisos mesmo. Os dele ele já tem. Acho que isso vai para qualquer candidato. O seu curral já está posto. Agora, para usar a Stock Car mais uma vez como referência, né, fazer uma alusão paralela aqui, os motores ainda estão esquentando, né, Paulo? Eu acho que ontem a gente conseguiu entender um pouquinho do perfil de cada candidato e da postura de cada candidato. Vai ser mais moderado, vai ser mais radical, quais vão ser as principais pautas encampadas. Concordo com você, acho que Gabriel e Duda foram os que melhor trabalharam com a pauta. E eu acho que na questão de Fuad Noman é o ônus e o bônus de ser situação. Né? Ele já é uma personalidade que
quando o assunto é BH, ele vai ser referência, afinal ele é o prefeito, mas por isso também vai ser o mais atacado. Isso é normal para qualquer candidatura, né, Paulo? E também é o que mais tem para apresentar Sim. de realização. Porque se você pegar os outros concorrentes, nenhum deles até hoje exerceu o poder executivo. Nenhum dos outros concorrentes a Fuad Noman exerceu o poder executivo. O único que exerceu até agora cargo de executivo é ele. Pegue os outros. Você Os tem outros são do experiência, legislativo, você né, tem experiência parlamentar de todos os outros candidatos, de todos, né? Se você pegar, é um senador, são 2 deputados federais, um deputado estadual, E um presidente vereador, da Câmara. que é presidente da Câmara. Então você vê, todos eles não têm a experiência do exercício do executivo. O único que tem essa experiência é Fuad Noman, e que é o atual prefeito, e é o único que pode falar em obras, em realização. Os outros falarão sempre em projetos, em ideias. É diferente a posição de cada um ali. Acho que o prefeito, o atual prefeito, tem que se preparar para os próximos debates, porque ele vai ser mesmo o pé de manga que vai receber as pedradas. E ele vai ser o pé de manga mesmo, porque é o atual prefeito. Todo mundo que tiver que criticar alguma coisa para poder dizer que vai fazer diferente, vai falar da gestão atual. E é natural que seja assim. Agora, de aproveitamento, de forma, de entender melhor o ritmo do debate, ontem Gabriel e Duda foram os mais bem-sucedidos. Bruno Engler soube vender uma imagem diferente, que está construindo. Aqui mesmo nas sabatinas da 98, Bruno Engler já se comportou como uma imagem diferente e está se comportando cada vez mais, afastando a discussão da polarização, afastando algumas discussões que eram carro-chefe das discussões anteriores dele e que agora ele abandona. Me decepcionou mesmo a forma de utilização da televisão, me decepcionou o candidato Mauro Tramonte, que não soube se aproveitar de um veículo que ele é mestre, de um veículo em que ele domina, não soube tirar proveito. Rogério Corrêa, para mim, foi o pior desempenho entre todos os outros que estavam lá para aquele debate. E, se a gente continuar analisando nome por nome, para mim, a neutralidade de Carlos Viana do Podemos, que não soube nem se aproveitar bem e nem teve uma atuação desastrosa. Ô Paulo, e de maneira geral, o debate ontem foi um pouco mais propositivo, né? Os candidatos focaram nas propostas, a gente teve temas ali, nós tivemos o anel rodoviário, foi tema, questão da saúde foi tema, né? Nós tivemos o aeroporto Carlos Prates também, foi tema de discussão, entre outros assuntos. E a gente não teve aqueles embates, né, entre o candidato e outro, que é comum, né, em muitos dos debates. Pode citar até a gente fazer uma comparação com São Paulo, por exemplo, que teve um debate um pouco mais acalorado. Dessa forma propositiva, é melhor ou as pessoas, o eleitor também busca aquele espetáculo do debate? Tem 2 tipos de eleitor, né? Tem o eleitor que está interessado em proposta e o eleitor BBB, que quer ver o reality show. São Paulo ontem mostrou reality show. Mostrou Pablo Marçal acusando Boulos de cheirar cocaína de maneira explícita. E isso não é um debate para prefeito. Não é um debate que traz conteúdo, que traz qualidade, que traz projeção do que quer fazer um prefeito. Ontem você viu lá uma parceria, tabelinha entre Boulos e Datena para São Paulo. Eu assisti fragmentos do debate, mas sabe quando você assiste o debate rapidinho? Hoje acordei cedo, ainda fiquei vendo fragmentos do debate. Não é, por exemplo, diferente, por exemplo, de Teresina, onde o atual prefeito dá uma cabeçada no seu rival no ar, no debate, deu uma cabeçada. Sabe, aqui pelo menos a gente teve um debate que andou, mas foi morno. Eu prefiro morno e educado do que acusar o outro de cheirar cocaína, de falar que, você entendeu? Acho que eu prefiro um debate mais propositivo. Inclusive respeitoso com relação à figura do prefeito, Fuad Noman, que está passando por um momento delicado da vida, passando por desafios de saúde, né? E não foi usado, né? Não se usou aí a estratégia de Joe Biden, que muita gente levantou aí, que poderia ter sido usado por adversários políticos, e todos eles ontem respeitosos com a figura do prefeito Fuad Noman, né? A gente tem que entender, o eleitor tem que entender, e eu sei que é difícil, eu sei que é uma questão de tempo, de educação.
O eleitor tem que entender que quando você escolhe um prefeito, você está escolhendo alguém que tenha a visão e as necessidades de transformação da cidade. O prefeito não pode interferir em legislação que seja de conteúdo constitucional, porque isso é uma função do Executivo Federal. O prefeito não pode se envolver em questões que sejam questões de intermunicipalidade, porque isso é uma questão do governo estadual. O prefeito tem que fazer a gestão da cidade, tem que ter conteúdo e entendimento dos problemas da cidade. Esse sim será o melhor prefeito. Para você escolher, você tem que ter isso na cabeça. Cada voto seu tem que ter uma modulação. Um vereador tem que ter uma modulação diferente do voto de prefeito. Daqui a 2 anos nós vamos estar escolhendo governador, presidente, governador, deputados federais, estaduais, senadores. São modulações distintas. Agora, eu volto a insistir numa tecla. É importante você começar a pensar em quem você vai votar para vereador. O legislador, ele interfere na vida das pessoas, facilitando ou dificultando. E como parlamentar, ele tem a função de fiscalizar o poder executivo. Então, na hora de escolher um vereador, faça essa ponderação. Mais ainda, na hora de escolher um vereador, lembre-se que você tem que ter a liberdade de poder, por e-mail, por telefone, encontrando com ele na rua, fazer a sua crítica como eleitor. Mas para fazer a sua crítica como eleitor, você tem que ter a responsabilidade do voto que você deu. Para a gente finalizar essa questão da corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte, ontem também o Carlos Viana, do Podemos, né, o que é candidato à Prefeitura, ele anunciou a vice. Né, a vice na chapa dele vai ser Kika da Serra, que é do Podemos, ele que ainda era o único candidato que não tinha anunciado o vice, né? A vice, no caso, da chapa dele, era cotado o Fred Aisky, do DC, né? Do Democracia Cristã, que ele tinha sido apontado como o vice, mas agora ele vai ser o coordenador geral dessa chapa, viu, Paulo Leite? Ele era o vice, né? Agora, não, porque não foi indicado. Ele foi indicado como vice. Mas é porque na convenção ele não foi aprovado. A convenção terminou sem uma aprovação. Né? Ali na convenção do Podemos é que surgiu o primeiro detalhe para a escolha do vice. Para analisar, eu acho que o Podemos, eu tenho informações de que o Podemos, quando viu o nome de Fred Aisky, disse que não tinha a expressão que precisava para a campanha de Carlos Viana. Vamos tirar, desvestir o santo e botar o santo com a veste exata. Ele foi avaliado na convenção de que não teria a força suficiente para acompanhar Viana durante a campanha a prefeito. E aí a substituição. Aí criaram um monte de desculpas naturais, que cada um conta a história que quiser para poder melhor aproveitar, mas a escolha do vice de Viana agora dá ao Viana uma condição de penetração em outros nichos distintos daquele que ele tinha com a indicação do nome do Fred Aisky. Tá aí Paulo Leite analisando o cenário nessa sexta-feira das eleições de 2024 e também o primeiro debate da corrida eleitoral. Paulão, obrigado. Boa sexta-feira. Volta hoje no Talks? Volto hoje no Talks. Eu não queria não, mas eles me obrigaram, eu volto. Bom fim de semana, Mal-humorado, né? Até segunda. Não, a segunda não, que eu estou de férias. Você tá de férias, né, João? Abraço, Paulão. Tchau, até mais.